Olá, meus amigos e minhas amigas. Após esse brevíssimo intervalo, voltamos aqui com o nosso Gabriel Lessa, um eminente acadêmico de medicina, um jovem, por todos os motivos, um tanto quanto diferenciado, porque ele é um jovem voltado para a intelectualidade. E eu queria já iniciar, há um vídeo aí, onde tem uma pequena amostragem das suas atividades. Por favor, pode rodar. Meu caríssimo Gabriel, comenta rapidamente esse pequeno vídeo aí. Bom, esse pequeno vídeo, ele diz um pouco da minha trajetória na faculdade. Sim. Eu coloquei de propósito as atividades extracurriculares com as da faculdade para mostrar que tem que ter essa linearidade. Tem que ter uma vida paralela, vamos chamar assim. Exatamente, e complementar, inclusive. Você vê, né, nesse vídeo eu coloquei a partita em Si minor de Bach, e num dos certificados mostrou um trabalho apresentado no Congresso Brasileiro de Cardiologia dos efeitos cardiovasculares da música de Mozart. Então, eu sempre tento colocar a minha vida fora da faculdade, dentro da faculdade, porque dá muito prazer e faz com que a vontade continue de continuar produzindo ciência e extensão. No caso de acampamento, no Vale do Reginaldo nós temos algumas experiências também, que é o estágio. Sim, mas você no Vale do Reginaldo, você não vai falar de Bach, do pessoal lá não. Mas falamos de Caravaggio. Caravaggio, ele tem uma pintura chamada Amor Vincit Omnia, que é o amor vence tudo. Quando nós fomos a fazer uma ação de educação em saúde lá, nós vimos que foi para crianças. E as crianças estavam muito aguerridas, sempre se batendo. Beligerante e tal. Exatamente. E aí nós vimos, tendo essa ideia dos clássicos, fizemos uma atividade que mostramos que, na verdade, não era batendo, não era gritando com um coleguinha que ele chamaria atenção, ou isso daí formaria laços, mas sim com amizade, com amor. E por meio dessas ideias, citamos Caravaggio pontualmente para crianças, mas elas conseguiram entender o principal. Você falou ali que você tem um certificado ali, que é efeitos da música de... Efeitos cardiovasculares da música de Mozart. Efeitos cardiovasculares da música de Mozart. Rapidamente, como é isso, hein? Bom, nós fizemos uma revisão de estudos que... Quando você fala nós, quem é nós? Foi eu e o professor Aurélio, sim, que é professor ele é cirurgião cardiovascular, sim, mas eu consegui o contato dele e eu chamei para me orientar. E ele aceitou? Aceitou prontamente. Maravilha. E nós vimos que, nessa revisão de estudo que fizemos, que algumas músicas, devido às suas características, e aí eu cito a música de Mozart, porque quando ela era comparada com vários outros tipos de música, clássica e não clássica, viram que, por causa de seus efeitos de periodicidade, principalmente a frequência, sua elevada frequência, e tem um elemento que eles chamam também de falta de surpresa, ou seja, é uma música muito previsível. Então, ela mantém alta frequência, alta previsibilidade e falta desses elementos de susto. Então, vimos que isso daí pode ajudar a diminuir a pressão arterial e também
diminui o nível de cortisol, que é o tal do hormônio do estresse. Então, é uma música que poderia ser, por exemplo, colocada em enfermarias, porque, porque isso daí ajudaria tanto, por exemplo, os pacientes quando eles fazem uma cirurgia... É uma espécie de musicoterapia? Exatamente, é musicoterapia pura. Então, os pacientes quando eles fazem uma cirurgia, seja um cateterismo, uma angioplastia, eles ficam lá no quarto deles vendo jornal, notícias, quando poderiam estar escutando esse tipo de música que ajudaria no tratamento. O cara faz uma cirurgia cardiovascular e vai ver notícia da favela do Rio, é para liquidar o indivíduo. Aquilo é para liquidar. Pior. Ô, Gabriel, você leu isso aí? Aonde? Me permita a curiosidade. Você leu isso aí aonde? Assim? Tem uma plataforma chamada PubMed. Essa plataforma, ela congrega vários tipos de artigos científicos. Ah, certo. E nós filtramos os artigos que nós queríamos por data para fazer essa revisão sistemática. Você fala nós, você e o professor? Eu e o professor. E conseguimos, então, com isso daí, selecionar os artigos que nós queríamos para essa revisão e vimos que determinadas músicas produzem esse efeito. Vamos aplaudir esse professor, o nome dele? É o Aurélio. Vamos aplaudir, porque normalmente o professor não gosta de ser, vamos dizer assim, acompanhado pelo aluno fora da faculdade, não. Isso errou ali e acabou-se. Ah, não, ele é totalmente Vamos aplaudir, diferente. receptivo, né? Ele convidou para acompanhar a cirurgia com ele, inclusive, e pretendemos fazer não só essa revisão... Já acompanhou a cirurgia com ele? Ainda não, porque foi naquela época do Covid, meus pais não quiseram deixar. Que era ele apesar de ser... Ele é cirurgião geral também, então ele ia fazer uma traqueostomia um paciente que estava com Covid, e meus pais não quiseram deixar. Ô, Gabriel, você me desculpe, eu estou aqui achando interessante. Seu pai é médico, não, né? Não. E como é que ele se louva nesse... É só fato do pai? Não. Cirurgia, não. Mas é porque eles estavam com essa neura, né? Sim, da pandemia, né? Da pandemia, isso foi logo no pico. E vamos aplaudir também seu pai, cuidado com o filho, muito importante. Você deve ser um filho muito valioso. Não, meu filho, agora de pandemia, você fique fora disso. Bacana também. Obrigado. Nosso caríssimo amigo, meu amigo pessoal, muito querido, Gerson Odilon, que é lá da velha Viçosa. Ele é Viçosa, ele é da mesma terra do velho e bom Pedro Jerônimo, que é uma memória recorrente minha. Meu pai é da Viçosa. E pelo simples fato de meu pai ser da Viçosa, eu tenho um carinho todo especial pela Viçosa. Atenas Alagoana recebeu esse título. E ele mandou para você, ele está aqui conosco pela magia do pensamento. Por favor, a mensagem do nosso Gerson Odilon. Queria parabenizar a TV Mar por ter na sua grade o programa Momentos Jurídicos, capitaneado pelo professor Jerônimo Roberto, e feliz por saber que o seu entrevistado, o acadêmico Gabriel Lessa, esse arauto da cultura e da arte, e eu peço venha o professor Jerônimo para perguntar ao mesmo por que a sua preferência pela arte alemã, porque a arte alemã é a sua preferência. Um abraço para os dois e parabéns, professor Jerônimo, pelo programa. Meu caro Gerson, aquele abraço fraterno. E vamos em frente. Vamos seguindo. Você ouviu a pergunta dele, né? Perfeitamente, professor Gerson. Muito obrigado pela sua pergunta. Isso mostra que o senhor me conhece bastante já nas nossas conversas lá no IML, na própria Liga. E a arte alemã, especificamente aqui falando da filosofia, da pintura e da música clássica, elas conversam bastante. Então, quando a gente vai falar do movimento artístico chamado Sturm und Drang, é um movimento tempestade e ímpeto, ele é um movimento literário que surgiu na literatura e se expandiu para a arte. Então lá nós vamos ter diversos pintores, diversos filósofos que vão formar as bases do movimento romântico que nos influencia até hoje. Então é por isso, por essa confluência de saberes artísticos que criou o movimento romântico, que eu tenho um interesse muito especial pela arte alemã, porque nos influencia até hoje com sua beleza, com sua literatura e
com os seres humanos que nós, em parte, somos hoje. Maravilha. Maravilha. E você vem se dedicando a esse estudo, né? Você vem se dedicando porque você já fala com uma certa intimidade, né? Aliás, nesse sentido, a Alemanha, ela para a minha geração, por exemplo, ela deixou uma imagem muito negativa. Para você ter ideia, eu não tenho nenhuma vontade de conhecer a Alemanha. Não tenho nenhuma vontade de conhecer a Alemanha. Entendeu? Eu mergulhei muito nas coisas da Segunda Guerra Mundial e fiquei com uma certa falta de simpatia, vou chamar assim. Mas no teatro de Munique, no frontispício do teatro de Munique, há uma frase de Goethe, uma expressão muito, muito bonita, muito elegante. Diz assim, ó: devemos estar próximos da verdade, do belo e do bom. Goethe é um dos meus... Olha, devemos estar próximos de quê? Da verdade, devemos estar próximos do que é belo e devemos estar próximos do que é bom. Goethe, para mim, é o maior literato que já existiu. Ele que é o autor do Sofrimento do Jovem Werther, é um livro que Napoleão leu 7 vezes. Então, Mas Napoleão tinha tempo, né? Napoleão não gostava de confusão, não gostava de briga, ele tinha tempo. Eu vou ler 7 vezes esse livro aqui. É um livro que fala muito sobre a alma humana, o que nós queremos fazer. É um livro de um pintor, um aristocrata, tinha tudo na mão, mas ele larga isso daí porque ele não se sentia inspirado. E onde ele vai achar essa inspiração dele? Numa cidade pequena, numa aldeia pequena, numa camponesa, e de lá ele cria todas as suas expectativas e culmina o que culminou. Uma outra frase, agora fazendo referência ao nosso professor Ricardo Nogueira, que tem lá na Casa da Palavra. Ricardo Nogueira me ensinou ortopedia. Perfeitamente. Ortopedia. Também de Goethe, seja confiante e forças superiores o auxiliarão. Então, é uma frase que resume bastante esse sentimento de querer e poder fazer, né? Apesar de todos os erros, apesar dos fracassos. Seja perseverante, né? A perseverança predomina. Então... É um brincamento desses ensinamentos. Da Bíblia tem uma passagem que diz assim, ó: vamos combater o bom combate sem perder a fé. Eu acho que se harmoniza com isso aí. Com certeza. Vamos ser perseverantes, que forças vão nos ajudar. Com certeza. Não é verdade? Então, esses conhecimentos, eles são da humanidade. Eles ultrapassam bastante as ciências humanas, porque somos humanos, né? O Gabriel, e há pessoas que passaram por aqui pela Terra que a gente fica encantado, vou chamar assim, ou pelo bizarro, pelo menos eu estive numa cidade da Itália chamada Padova, que é a terra que é lá onde está, inclusive, uma basílica de Padova, famosíssima, e onde estão os restos mortais, as cinzas, eu vou chamar assim, de Santo Antônio de Pádua. Tem lá uma tumba, a gente distante assim vê uma tumba de um mármore branco. Bom. E lá nós fomos olhar, tem chamado de um pequeno museu. E eu olhei, tinha uma pedra mesmo, uma pedra dessas pedras que rolam, uma pedra, uma coisa absurda. Aí eu disse, não era uma pedra grande, mas era uma pedra, né? E achei estranho ela estar ali, com a roupa dele e tal, que é uma roupa de saco, de um tecido de saco bem tosco. Aí eu perguntei, e aquela pedra ali, o que é? Era o travesseiro dele. Eu disse, como é? Se aquela pedra que está ali é o travesseiro, ele dormia com a cabeça apoiada ali. Isso nos lembra bastante, sabe de quem? Aquele filósofo grego Diógenes. Sim, mas esse andava com a lanterna, né? Naquela época, Diógenes andava com uma lanterna, mas também, pô, se fizer isso é louco, com a lanterna. Papai, mas meio-dia, o que o senhor está procurando? Estou procurando um homem de bem, estou procurando um homem honesto. Alexandre o Grande, em outra ocasião, Diógenes estava, como sempre, deitado ali com seus cachorros, e Alexandre o Grande, sabendo da sabedoria desse filósofo cínico,
chegou na frente dele e falou que gostaria muito de falar com ele, falou que daria tudo o que ele quisesse para ter os ensinamentos dele. Isso. E aí Diógenes simplesmente falou e perguntou a Diógenes o que ele poderia fazer, né, para Diógenes dar esses conhecimentos. Diógenes falou: saia da frente que você está atrapalhando o meu sol. Então, é uma filosofia muito do que você, de rejeitar a sociedade, porque tudo que tem na sociedade é fútil, mas o que a experiência simples nos propõe é muito melhor do que tudo que a sociedade poderia nos dar. O Gabriel, você vê Sócrates, né? Ele foi condenado à morte. Sim. Ingerir, me corrige, cicuta. Sim. E aí, condenado à morte, aí os discípulos, né? Mestre, vamos fugir, mestre. Apelaram demais com ele. Vamos fugir, a gente lhe ajuda. Ele disse: não. A sociedade me julgou, né? Sim. Me julgaram e eu tenho que cumprir. A pessoa. Sim. E ingeriu o cicuta. Até um quadro, não me lembro quem é o autor, mas um quadro, você bate o olho no quadro, é tristeza, porque ele está sentadinho na cama assim, e ao lado os discípulos, né? Todos chorando. Chorando, De quem é aquele quadro? Você lembra, não, né? Não lembro de quem é, precisamente não. Mas ele está com a mão assim, né, apontada para cima, como se ele soubesse que aquela justiça que julgou ele não é superior à justiça de lá de cima. Exatamente, Bacana. Mas olha, eu sou também, Gabriel, claro que eu não tenho mais a sua juventude, não tenho mais a sua energia para ler, porque eu já li muito, mas hoje eu não tenho mais essa... Porque olha, eu sempre digo, olha, guerra só para jovem. Cara, só quem aguenta guerra é jovem. E aproveitando já, o estudo da medicina também tem que ser um indivíduo jovem. O indivíduo já numa idade avançada, ele não suporta não, porque é um curso muito, muito pesado, eu vou usar essa expressão, você vai entender. O cara não me diz que passou pelo curso de medicina de brincadeira. Não. Você pode até não ser um bom médico, mas você dizer que fez o curso de medicina de brincadeira, eu não acredito. Eu digo mesmo, você está faltando com a verdade. Qual é a sua perspectiva para a sua... Porque você vai querer exercer a profissão, né? Com certeza. Você é brilhante, mas você vai querer exercer a profissão. Você não vai... Não, eu fiz medicina porque eu estava curioso e tal, tinha uma curiosidade danada, mas eu não... Você vai exercer a medicina. Sim. Qual é a sua perspectiva já hoje, Gabriel? Você acha que vai ser um indivíduo feliz na medicina? Eu acho. Porque se você for muito idealista, vamos com calma. Vou chegar lá. Se você for um indivíduo muito idealista, você vai ter decepções. Sim. A pessoa, você vai fazer uma cirurgia no paciente, não foi autorizado não, o plano não autorizou. Mas tem mais isso. Frustrante. Eu queria usar no paciente o fio 0,1, não tem esse fio. São essas coisinhas que vão minando o indivíduo. Queria que você comentasse isso. Eu concordo plenamente, é um pensamento que eu ainda não tinha pensado nessa situação de frustração por questões técnicas de momento, de local, de situação. Sempre fui muito idealista, sim, mas eu acredito que, apesar dessas adversidades, o bom médico, ele consegue driblá-las. Se nós não conseguimos o fio de tal espessura, vamos fazer o máximo que podemos com esse aqui. Não é. Então, a expectativa para o futuro é fazer o que eu posso fazer, me qualificar da melhor forma que eu conseguir. Com certeza. E tenho grandes aspirações que suplantam a nossa realidade nacional. Gabriel, você é um jovem refinado. Você é um jovem refinado. Né? Eu estou dizendo isso pela essa conversa que nós temos, pelas informações que o professor Odilon ele me passou sobre você. Você convive bem? Deixa eu colocar bem a pergunta, você vai entender. Você está preparado para conviver com o sofrimento humano? Repare bem. Você visitou esses filósofos todos e você os lê e você os entende e você procura realmente abstrair um sentido importante. Mas você, como médico, você não vai ter um caminho só de flores. Você vai conviver com o paciente e sabe que ele vai morrer.
paciente, por exemplo, na área oncológica. Existe um câncer, não sei se devo dizer isso aqui, mas é o câncer de cabeça de pâncreas. Meu amigo, é uma coisa muito complicada o câncer de cabeça de pâncreas. Praticamente é um atestado de óbito para o indivíduo. Estou dizendo que todos morram, não, gente que escapa. Como é que você vai conviver com isso? Tem uma pintura de 1625 de um indivíduo chamado Palaine. Ela retrata, é neoclássica, se chama Le Massacre des Innocents, que é o massacre dos inocentes. Mostra uma cena de Roma sendo invadida e mulheres e crianças, bebês sendo esfaqueados. Pelos bárbaros, né? Sim. E nisso tem um pensador que ele fala sobre essa pintura que talvez a vida não tenha... talvez a vida não tenha tanta resposta quanto o sofrimento. Ou seja, a vida, talvez ela não tenha uma resposta porque vivemos. O sofrimento ele também não tem. Talvez os dois estejam equiparados, porque não dá para dissociar o sofrimento da vida. E nesse pensamento, eu acho que nós nunca estamos preparados para ver uma pessoa sofrendo e nós não podemos fazer nada por ela. Sempre deve ser algo muito angustiante. Mas eu acho que o que se pode fazer não é ter piedade, porque a piedade, como Nietzsche dizia, é um sentimento negativo, porque quando você tem piedade de uma pessoa, duas sofrem. Então, nesse sentimento, o que você pode fazer é você suportá-la, é você rodeá-la das pessoas significativas para ela, das pessoas que a amam, e você tratar ela como você trataria um pai, uma mãe, para que você dê dignidade a ela. Então, o sofrimento, ele é constante na nossa vida. A gente sempre tenta evitar ele, mas ele sempre vai estar por ali, nos nossos maiores sucessos, virar um sofrimento. Então, nós temos que fazer uma construção diária de ter ciência desse sofrimento, mas também saber que faz parte da vida, como os bons momentos, e tentar encarar isso de uma forma muito estoica, como o próprio Marco Aurélio fazia, de você saber o que você pode controlar, o que você não pode, e o que você não pode controlar, coisa da natureza. Então, acho que o pensamento primordial é esse. Ô Gabriel, nessa linha de conversa nossa, o que é que você acha da eutanásia? Eutanásia. A eutanásia é uma questão interessante, porque você tem um paciente muitas vezes terminal, com muita dor, com muito sofrimento, e você tem a oportunidade de dar uma morte digna a ele. Né? Tem uma frase... Chamada morte piedosa, né? Tem uma frase interessante que diz que ninguém aqui escolheu viver. Né? Então, e Schopenhauer, que é um filósofo que nós estávamos falando, ele diz que como é sobre a vida, como é que algo que se inicia chorando poderia terminar de uma forma boa. Então, a eutanásia... Você é a favor ou contra? Eu sou a favor, sim, da eutanásia. Acho que nós devemos ter os nossos direitos de morrer quando acharmos que vamos morrer de qualquer jeito. Então, é uma questão ética importante. Não, mas aí você morrer de qualquer jeito, aí você está entrando no suicídio. Mas o suicídio... Porque a vida é minha, eu posso tirar ela? Eu faço... Essa é uma questão interessante, eu pesquiso bastante sobre o suicídio, inspirado no livro que eu li do Mito de Sísifo, de Albert Camus. Há uma obra também muito interessante sobre o suicídio do Emile Durkheim. Pois é. Já leu essa? Já sim. Então, é algo muito interessante. Nós estamos fazendo uma pesquisa aqui em Alagoas para ver as percepções do alagoano sobre o suicida. Porque... O suicídio é triste sobre todos os aspectos. Exatamente. E nesse questionário, é um questionário que aplicamos, tem uma pergunta que é justamente essa. A pessoa deveria ter direito ao suicídio e as pessoas estão lá respondendo.
mais de 95% está dizendo que não. Eu pelo menos, já estou aqui dando meu voto, não. Sim, com certeza. Temos que fazer sempre uma apologia à vida. Mas é uma questão interessante quando você se pensa que tem gente que acha, né, que realmente deveria se poder, porque é uma questão de eu, como indivíduo, me vejo como uma pessoa podendo tomar as escolhas. Né? O Estado não vai estar podendo dizer o que eu posso fazer. Mas eu, pessoalmente, sou contra, diferentemente da eutanásia. Gabriel, eu vou ser muito sincero com você, eu vou ser muito franco com você. Eu acho que eu seria um omisso se eu não fizesse essa ressalva. Eu acho que um jovem como você, eu posso estar dizendo a maior bobagem, mas você não vai ser feliz num ambiente como o HGE, esse que nos é mostrado aí na televisão. Eu temo que você se frustre terrivelmente, sabe? Mas aí entra numa questão política, de vontade política de realizar, e eu não tenho o direito de colocar um traço de advertência para você que não seja de forma construtiva. Sim. Sabe, eu acho isso muito, muito, muito interessante se fazer uma reflexão, isso em todas as profissões, na engenharia menos, no direito um pouquinho menos, entendeu? O cara fala, não, o pobre tem dificuldade na medicina, no direito também. O indivíduo menos aquinhoado, ele tem grandes dificuldades para ver um direito seu reconhecido. Mas eu não sei como é que nós estamos aí com relação ao tempo, mas eu quero, meu caríssimo Gabriel, eu quero deixá-lo à vontade para você. Eu estava querendo me lembrar aqui de uma frase de Schopenhauer, que eu a uso demais, uma frase importante para a gente fazer uma reflexão, mas não está me ocorrendo agora, sabe? Não está me ocorrendo, rapaz. Muito importante. Mas eu queria deixá-lo à vontade para você, na sua grandeza, né? Na sua juventude, na sua boa fé perante a humanidade, que isso é um assunto para a gente tirar aqui um programa todo. A sua boa fé perante a humanidade, porque nós nascemos puros. Sim. Mas a vida, ela vai colocando espinhos no nosso caminho e você não tem um que não chegue numa determinada quadra de vida com pelo menos um potezinho pequeno eu vou usar uma expressão talvez seja muito forte, de amarguras, até pela deficiência do semelhante. Sim. Né? Eu acho que uma das coisas que mais impregnam o indivíduo de amargura é o que se chama de ingratidão. Sabe? Eu ando lendo essas coisas, sabe? Ingratidão. A ingratidão, você não vê ingratidão no cachorro, no pássaro, só vê no ser humano, a figura do ingrato, né? Então, a gente vai na vida tendo essas experiências, isso não é bom. Mas eu quero deixar com o ilustre amigo a palavra para mandar uma mensagem para os nossos telespectadores, para os novos e para os mais velhos, porque você já tem base para poder lançar o que se chama de entendimentos para a gente ficar ouvindo e trabalhando nas nossas cabeças. Por favor. Obrigado, Dr. Jerônimo, pela oportunidade de deixar esse recado. E o que eu posso dizer, e ser muito sincero, é para que as pessoas aproveitem as suas vidas enquanto podem, vão atrás de seus hobbies, tentem concatenar o seu trabalho com o seu estudo, tentem fazer algo significativo para as suas vidas, porque no final é isso que vai importar. Na medicina, no direito, o que se pode fazer é se tentar achar um objetivo para a vida e se agarrar a esse objetivo com toda a força que conseguir, construir amigos, perceber que a vida ela é feita de amarguras, mas como também tem suas partes doces, e vislumbrar, aproveitar esses momentos, mesmo que sejam curtos, e são curtos, de
de bonança e se preparar para a amargura ou o desastre, a catástrofe que vai seguir, porque a história nos mostrou que foi assim, né? Sempre tivemos pandemias, sempre tivemos catástrofes na vida, mas também sempre tivemos momentos de grande euforia. Então temos que perceber esse equilíbrio. E agora, citando Voltaire, ele era muito contra uma ideia que Leibniz, que era outro filósofo, tinha, de que as coisas, tudo que acontecia era porque Deus queria. Então Voltaire, ele fez um poema chamado Poème sur le désastre de Lisbonne, poema sobre o desastre de Lisboa, que ele criticava tudo aquilo que Leibniz falava. Então ele tentava, por esse poema, que é um poema muito bonito, eu convido o telespectador a ir atrás desse poema, ele se questionava, será que em Lisboa havia mais chagas que em Paris ou Londres? E por que esse terremoto só aconteceu em Lisboa? Então vamos refletir, vamos colocar mais o pensamento filosófico na nossa vida, o autoconhecimento. E é esse o recado que eu tenho. Dr. Jerônimo, muito obrigado pela oportunidade. Meu caríssimo Gabriel, nós só quem agradecemos. Quando eu digo nós, eu sempre me refiro aqui à família da TV Mar e a nossa equipe especificamente, agradecemos. Você engrandeceu o nosso programa, elevou. Quero agradecer ao nosso caríssimo Gerson Odilon, que foi quem dinamizou, fez a ponte, ensejou a possibilidade de nós estarmos aqui. Quero lhe pedir permissão para lhe chamar mais vezes. Você é o tipo da pessoa que a gente aqui e acolá precisa estar conversando. Vamos escolher assuntos interessantes, assuntos do momento, e você vai vir aqui bater um papo conosco. Mas quero, antes de fechar, desejar a você, aí sempre digo isso aqui, né? Os romanos, quando queriam dizer uma coisa com certa ênfase, dizia abimo cordis, de dentro do coração. Quero desejar a você toda a felicidade, continue sendo a pessoa que você é, honrando seu pai, sua mãe, sua família, procurando servir a sociedade, porque todo esse seu esforço é para você servir a sociedade. Sim. Como médico, que Deus lhe proteja na sua caminhada e que você só venha a ser iluminado, ou seja, a luz do sol que cai sobre você seja sempre aquela luz que eleva o indivíduo. Muito você tem uma luz também escura, vamos chamar assim, tá certo? Você tenha muita felicidade na sua vida, ok? Muito obrigado. Sucesso sempre. Muito obrigado, Dr. Jerônimo. Caros telespectadores, sempre agradecendo esse honroso acompanhamento de todas as semanas. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.